Então, a partir desse momento a gente está gravando, que sejam bem-vindos, ainda que a pessoa esteja assistir depois, em outro momento, esse vídeo. Só para a gente lembrar, hoje é a primeira terça-feira do mês e a gente, inclusive, houve um reforço da nossa orientação pelos mentores da casa. Nós continuamos na ordem com o esquema que nós tínhamos anteriormente à pandemia, que é na primeira terça-feira de cada mês a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos, tá? Na segunda e na quarta terça-feira do mês, a gente tem o tratamento espiritual e com auxílio aos amigos perdidos na ignorância, que é como a gente chama aqui, e quando nós temos a terceira terça-feira do mês, a gente tem a presença abençoada da equipe médico-espiritual, que faz o tratamento perispiritual, tá? Então, a gente, graças a Deus, está retomando os trabalhos, como hoje mesmo, um pouco mais, tempinho agora há pouco, o Adriano ainda comentou, é um motivo de muita alegria para a gente, né? Tá podendo retornar aos trabalhos. Nós que trabalhamos sentimos falta e imagino, então, todos aqueles que, de alguma forma, também sintonizam com a gente. Isso tudo faz muita diferença, né? E, confirmando mais uma vez, a gente pretende continuar com essa transmissão e, a princípio, vai ficar com esse horário, 8h30, a não ser que haja uma alteração e a gente comunica antes, tá bom? Bom, então, antes de mais nada, vamos fazer uma oração para a gente dar início? Maria Clara, vem aqui para você. Boa noite, pessoal. Senhor, agradecemos a oportunidade de juntos, em seu nome, estarmos oferecendo-nos aos serviços, ao propósito divino em nossas vidas. Queremos, nesse instante, juntamente com todos os amigos do mundo espiritual, os nossos mentores e os mentores da casa, pedir ao nosso irmão maior o auxílio, a luz, sua sabedoria, para que nesta data, nesse dia de hoje especialmente, onde se faz os estudos, e tais informações alcancem não só o nosso raciocínio, mas também a nossa alma, para que sirva, então, de modelo, de orientação, iluminando todos os nossos caminhos e nossas atitudes e decisões. Sejamos, portanto, verdadeiros cristãos, atendendo às leis naturais que Deus nos deixou, para que os caminhos sejam abertos para todos e juntos, de mãos dadas, alcancemos o reino divino. Obrigada. Obrigado aos nossos guardiões, aos nossos anjos e à nossa querida mãezinha, a Mãe Maria de Nazaré, que é e sempre será a nossa maior inspiração, pois o seu amor é infinito. Sim, é um amor ágape, é um amor fraternal, é um amor de mãe, um amor de filha, um amor de esposa e principalmente aquela mulher sublime que serviu-se a si, oferecendo-se a si de corpo e alma
para trazer o nosso querido irmão. Obrigada a todos que participam. Que essa noite, então, seja para nós muito iluminada. Vamos fazer uma oração a Maria, para que ela nos coloque todos sob seu manto, nos protegendo hoje, agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bom, então a gente já pega o nosso livrinho aqui. E nós estamos na questão 282, o capítulo que nós estamos estudando nesse momento é o capítulo 6, a vida espírita, e a pergunta 282 é a seguinte: como os espíritos se comunicam entre si? E os espíritos responderam: eles se veem e se compreendem. Eu vou colocar o compartilhamento da página. Aqui. Não está aparecendo. Tem como aumentar o tamanho da letra? Tem. Acho que dá. Melhorou? Sim. Aqui. Mais um pouquinho. Aqui, né? Pronto. Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para a voz o ar o é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, é interessante, né, porque a gente tem, hoje mesmo a gente estava comentando aqui, a gente tem, quando há uma comunicação espiritual através dos médiums, então a gente tem a fala do médium, né, que é transmitida pelo espírito através da conexão do pensamento do médium, e ele fala. Mas aqui eles estão dizendo que no nosso plano a palavra ela é material, porque é uma energia que sai e é transmitida pelo ar. E no caso dos espíritos, na comunicação entre espíritos desencarnados, porque nós também somos espíritos, né? Nós somos espíritos encarnados. Então, na comunicação dos espíritos entre si, dos desencarnados, é como se fosse um telégrafo universal, e essa comunicação dessa energia, isso acontece através do fluido universal, e isso permite que eles se comuniquem de um mundo ao outro, então eles vão sempre se comunicar dessa forma, tá? Como é, né? O fluido universal é o éter também, né? E aqui ele está dizendo que esse fluido vai ligando todos os mundos, e é assim que os espíritos desencarnados se comunicam. Alguém quer fazer alguma observação sobre isso? Está tranquilo, né? Tá. É uma forma talvez da gente entender isso mais clareza, que a gente chama de uma telepatia, né? Entre eles, né? Entre eles, né? Sim. Se a gente puder fazer uma correlação com o que acontece, seria uma faculdade de telepatia, porque vai de pensamento a pensamento, né? Não passa pela emissão da palavra. Bom, a 283 diz assim: podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros?
Aí a resposta é não, né? Para os espíritos, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. A gente, quando tem acesso à literatura espírita, através dos próprios livros, do próprio livro dos espíritos, livro dos médiuns e toda a literatura que nós já temos, né, quantos e quantos trazidos através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a gente vai vendo que nas obras da série psicografada pelo espírito de André Luiz, a gente vê quando tem no Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, né, quando há as caravanas dos espíritos que vêm à Terra para atuar em várias situações, então é muito comum que, mesmo que haja espíritos naquele local, aqueles espíritos que chegam não necessariamente serão percebidos pelos outros, né? Então, há sim a faculdade de os espíritos se veem, né? Eles não se ocultam e tudo mais. Porém, não é uma verdade absoluta, uma regra absoluta, porque às vezes, dependendo da situação, há necessidade realmente de os espíritos não serem visíveis aos outros. E muitas vezes a gente também lê que depende muito da densidade, da sintonia, da faixa de vibração em que o espírito esteja vibrando, né? Então, aquela faixa, se é um espírito que está numa faixa superior, o inferior não vai acessar. O superior vê o inferior, né? Uma vibração mais densa, um pouquinho menos que ele. Porém, se eles entenderem que não é útil, que não é bom, porque tem essa possibilidade, eles não se fazem ver. E o contrário também, quando há necessidade de se fazerem vistos, eles têm a possibilidade de diminuir a sua frequência vibratória, de modo a que aqueles outros espíritos possam vê-los. Então, existe, né? Tudo isso são variações que existem. Em vários romances aparecem esse fenômeno, quando Vocês estão escutando? Diminui a vibração, a luz, a luminosidade, né? Sim. E aí eles ficam praticamente visíveis. Quando há necessidade, eles aumentam a luminosidade até para que os mais para alcançar, né, acessar. Então, você vê muitas histórias, muitos romances, a utilização desses fenômenos. Sim. Essas propriedades. Alguém colocou no chat, escutamos. Obrigada, Vanessa. Valeu. É super bom, né? Porque, por enquanto, gente, a gente está aqui lidando com a tecnologia, está se adaptando. Mas logo a gente vai ter, né, um sistema mais legal aqui, que a gente vai ter um microfone, daí a gente já passa, a pessoa fala para o som poder ser captado. Mas que bom, claro, foi escutado assim, viu? Mas é isso mesmo. Os romances espíritas, as obras literárias que são psicografadas, elas trazem, através de uma história contada, os fundamentos da doutrina. São super importantes. Eles trazem, né, aquelas lições que são necessárias. Até onde eu já li, as histórias que são psicografadas, elas nada mais são do que recontagem de histórias que realmente aconteceram, né? Muitos deles são justamente para que a gente possa oferir conhecimento, possa ter acesso a ensinamentos. Eu adoro romance espírita, eu acho que é uma forma interessante de a gente aprender e vai vendo nas situações práticas, né, como que os ensinamentos são passados. E isso que a Maria Clara falou aqui é extremamente importante mesmo, né? Quantas vezes a gente vê numa história, mesmo nos livros da série André Luiz e tudo mais,
os espíritos têm uma vibração superior, chegam naquela casa e ali há alguns espíritos que não estão com entendimento ainda muito bom do bem, e aí os espíritos que estão numa vibração mais elevada, eles, dependendo da situação, eles nem precisam se deixar ver mesmo, e em outras situações, quando é justamente para atuar em benefício desses irmãos que estão sofredores, que estão perdidos na ignorância, né? Eles baixam a vibração deles, mas eles têm que fazer um esforço muito grande para isso, mas de qualquer forma eles baixam a vibração para serem vistos e de alguma forma terem algum papel de auxílio em relação a esses outros, não só aos espíritos que estão ali presentes, desencarnados, mas também como auxílio àquele desencarnado que está naquela situação. Então, são as várias situações que existem, né? Bom, podemos passar para mais uma? Na 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? A resposta foi, né, comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Né? Então, nós temos o corpo perispiritual e, através dessa roupagem perispiritual, os espíritos também se distinguem, assim como nós nos distinguimos, né, dos outros. Inclusive, eles têm cheiro, têm cor, têm luminosidade. Cada um tem a sua característica própria. Sim, e isso eles se reconhecem, né? Porque seria um pensamento simples a gente imaginar, já que é tudo espírito, né? Que a gente não vê, que eles também são invisíveis uns para os outros. E às vezes até ficam, mas por determinação, por vontade própria, por necessidade, né? Por necessidade de auxílio a outros. Tá? Então, é muito interessante a gente ir lendo essas questões, porque são perguntas, só uma parte aqui. Né? Essas perguntas todas, Kardec, na atuação dele em relação à codificação, ele foi muito metódico, né? Então, ele fez um trabalho sensacional, excepcional, realmente, de ir trazendo as questões bem detalhadas. Depois houve a estrutura nos capítulos e de forma que realmente trouxesse a codificação da doutrina para nós, né? Que ainda viríamos depois. Vem cá, Nicolau, o que você quer observar aqui? Fica à vontade. Não? Dá uma foto aqui, tá tudo bem? Fazer mudança nas cadeiras. Uhum. Aqui, ó. Me ocorria uma característica de nós, espíritos encarnados, que acho que pode ilustrar bem a nossa capacidade de visão enquanto desencarnados. Há pouco eu conversava com o Adriano sobre terapia. Né? Quem já fez psicoterapia sabe que muitas vezes a gente começa a fazer um processo de autoconhecimento e a gente começa a perceber coisas que nós antes não percebíamos. Nós aqui encarnados, a gente começa a fazer distinções que nós não fazíamos antes. Nós começamos a ter outros focos, outros olhares. Isso é uma característica que não é só do encarnado, isso é uma característica do espírito. Quantas e quantas vezes a gente ouve relatos e até vê situações aqui no centro, nas quais o espírito é trazido aqui por um ente querido, o ente querido está do lado dele, mas como ele está com foco só na vingança, só na raiva, só no rancor, ele não consegue enxergar aquele ente querido que tem tanto amor. Da mesma forma, nós, muitas vezes,
precisamos de uma ferramenta, de um ferramental que o psicoterapeuta tem, para a gente poder conseguir enxergar cuidados que nós não estamos tendo conosco, ou com os outros, ou comportamentos, ou sentimentos que estão nos dominando, e às vezes eles eclodem depois de algum tempo e trazem consequências até físicas, né? Então, a Fran colocou bem, né? A questão de o quanto que o espírito vibra, né? Isso está diretamente relacionado ao que ele consegue, ao que ele foca, ao que ele se volta, né? Isso funciona para todos os espíritos, encarnados e desencarnados. Era essa correlação que eu queria colocar. Vejam, né? Como é importante uma reunião de estudos dessa. Porque a gente está... Porque a gente está reunido, a gente lê uma questão e muitas coisas vêm à nossa mente. Se a gente está num grupo, outras pessoas vão ter outros insights, vão ter outros pensamentos, e a gente vai fazendo essa troca, essa contribuição, e essa é a importância de a gente estar num grupo e estudar, né? Porque a gente vai se fortalecendo com as ideias que vêm de várias fontes. A Dolores, uma vez, contou para nós, eu não lembro, é um espírito, né? Sim. E ela ficou, não sei quanto tempo, do lado do filho dela. Não, o filho dela. Ficou dezenas de anos. Não sei se está dando para fazer o som, mas o Nicolau está lembrando aqui, exatamente com relação a essa questão de os espíritos muitas vezes não serem percebidos, né? Nós já tivemos manifestações de uma das mentoras da casa, que ela se apresenta como Dolores, e ela, numa das vezes em que ela se manifestou, ela contou, em uma das vezes, ela disse que em uma das encarnações dela, ela teve um filho, esse filho foi um espírito que teve umas experiências muito difíceis. Quando ele desencarnou, ele foi para um local sofrimento, um local em que a própria, inclusive, que isso é importante, né? A gente precisa também tirar um pouquinho, só fazer uma parte agora, ter a ideia de que vai ser castigado, que vai ser, se não foi bom, vai para o umbral, né? É bem comum isso na doutrina espírita, o pessoal já vai falando dessa forma. Que a gente sempre lembre disso. Quem nos coloca nas situações que nós vivemos, encarnados e desencarnados, somos nós mesmos. Oi? A Adriana está brincando aqui, é uma outra história, depois conta a história dele. Chama Umbral do Restinho, depois eu conto para vocês quem que é da brincadeira dele. Mas, então, o que acontece? As nossas consciências vão nos colocar nos lugares que a nossa consciência estiver vibrando. Então, voltando na história da Dolores, esse filho que ela tinha tido numa determinada encarnação, ele tinha tido atuações difíceis durante a vida de encarnado, e ele, por aquelas atuações todas, ele tinha se colocado consciencialmente, desencarnou, numa situação também extremamente difícil, mas extremamente difícil. E ela, como espírito que já tinha se adiantado um pouco mais, que tinha se bastante mais até, né? Bem mais, ela passou décadas visitando esse espírito que tinha sido filho dela, nesse local de muitas dificuldades, em que havia muito sofrimento, e ele não se apercebia da presença dela. Então, é mais uma ilustração de como que os espíritos, eles têm, né, estão todos encarnados, a gente acha que está tudo invisível, mas eles têm o perispírito e eles se distinguem entre si, que é o mote dessa questão 284.
E as ilustrações foram... Ela podia só passar a mão nos cabelos dele, até para que ela também não ficasse ali por muito tempo, ela precisaria ser retirada pelos trabalhadores. Você vê a contaminação, vamos dizer assim, né? As energias contagiam, sim, contagiam e contaminam. Contagiam, né? As palavras são sinônimas, mas geralmente a gente, né, usa contágio. Pode ser por um vírus trazendo uma doença, mas pode ser também o contágio de uma boa vibração. A gente contagiar o outro com alegria. Quantas vezes acontece de a gente assiste, vê uma pessoa rindo, uma gargalhada gostosa, e aquilo ali contagia, daqui a pouco a gente está rindo também. Vocês já passaram por essa experiência? Existem vários vídeos sobre isso. A pessoa começa a rir, e aí contagia o outro, não é porque está rindo, mas está rindo. Mas, enfim, o fato é que as energias vão contagiando. E no caso, como o Adriano exemplificou, que lembrou-se desse detalhe, ela podia, em relação àquele espírito que tinha sido filho dela um dia, ela podia, no máximo, né, energeticamente, passar a mão na cabeça dele. Mas ela também tinha que ter todo o cuidado para não se contagiar, vamos chamar assim, com aquele grau de vibração, de modo que ela também não necessitasse depois de auxílio de outros espíritos com uma vibração mais elevada para ela poder sair daquele lugar. Então, é isso que a gente sempre vai aprendendo mais, né? E ele foi auxiliado, e ela coloca de forma muito... Ela é um espírito que traz uma forma divertida, né? A Dolores é muito simpática. De trazer essa... E aí, no dia, uma vez que ela foi passar a mão, isso passou décadas, ela percebeu, teve disciplina para só passar a mão ali, e um dia, quando ela está passando a mão assim, o espírito, o filho dela vira e fala, mãe, aí ela diz que os dois foram socorridos, que ela cai para trás e os dois automaticamente são socorridos ali, porque foi um impacto, né? Naquele momento foi tão forte para ela que ela acaba também... Foi tão inesperada, né? Foi tão inesperada, né? Mas demorou décadas só com a vibração e para o espírito trazer essa vibração de amor para levar a esse sentimento de mãe, né? Mãe, e aí os dois foram socorridos. Então, tanto ele quanto eu fui socorrida também. Então, ele foi de um lado, eu caí do outro. Então, ela trouxe essa mensagem que foi muito bonita, um contexto ótimo. Mas, do jeito dela, ela traz uma certa alegria dentro dessa situação tão difícil, né? Verdade. E olha, aqui na próxima questão, ainda coloca dessa forma: os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece seu amigo? E a resposta dos espíritos foi: perfeitamente, e assim de geração em geração. Aí tem uma pergunta, uma sub-pergunta aqui. Como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Aí eles responderam: vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro. Vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal à outra. Eu acho que, assim, essa questão está bem clara, né? E aí a seguinte que eu acho que é bem interessante. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? A resposta deles é tão interessante. Imediatamente, ainda aqui, não é o termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alige o véu material. Ou seja, é necessário cada espírito que desencarne, né, que esteja encarnado, passe pelo processo de desencarne, vai necessitar de um tempo
para que, de alguma forma, saia desse véu material que a gente tem aqui para ter a possibilidade de acessar as informações relativas à sua vida como Vai espírito. chegar com os olhos da alma. Né? Diga, Nicolau, que você queria comentar? Então, Assim, a gente vira aqui, ó. não precisa. Dá comida aí. Essa pergunta me... Nossa, por favor. A gente sempre se fala, né? Que nós todos somos filhos de Deus, né? Mas a gente não para para pensar a grandiosidade da família universal, que a gente às vezes só vai ter condição de saber quando nós desencarnamos e começamos a conhecer que aquela pessoa foi nosso irmão nessa encarnação, aquela outra foi nossa esposa, aquela outra foi nossa mãe, aquela outra foi nossa tia, nossa filha, nosso filho. E aí cada vez vai ampliando mais a nossa noção de família e a gente começa realmente a se ver como todos irmãos. É isso que me ocorreu. É a família espiritual. É a grande A família. grande família universal. Todos nós, filhos de Deus. A colocação do Nicolau é super importante, né? Super interessante. E eu gosto muito de pensar e já li isso, né? Nenhum pensamento original, lógico, já li de várias formas, e isso já foi colocado sob diversas formas por muitos pensadores e tudo mais. Mas a mim me agrada muito essa ideia, né? A nossa vida aqui como encarnados seria como a gente atuando numa peça, num teatro. Então, a gente tem, né, o nosso papel, a nossa persona, nós estamos aqui na condição de filho de fulano, de cicrano, que temos, que namoramos alguém, que nos casamos com alguém, que temos filhos, não temos filhos, que temos amigos, nos encontramos como amigos, e temos todas essas personas que a gente tem e convive com os outros. De modo que haverá um momento em que a gente vai sair desse palco, que a gente vai encerrar a nossa participação nessa peça, naquela peça, e a gente vai se retirar. E aí, aquela pessoa que foi naquela peça, interpretou o papel de nosso filho, quem sabe numa próxima peça que a gente vá atuar, essa pessoa, essa pessoa vai ser irmão, vai ser um cônjuge, essa pessoa vai ser o pai, a mãe, enfim, e outra, quando falo pai e mãe, é justamente porque a gente sabe que os espíritos não têm sexo definido. Se em alguma vez a gente nasce na condição do gênero feminino, e outras pode nascer com quaisquer outros gêneros, que não se resume, inclusive, atualmente, simplesmente a feminino e masculino, né? Então, essa questão esse véu, quando ele responde aqui, que ela se reconheça a si mesma e alige o véu material. A mim, eu faço uma analogia, uma correlação com o figurino, o papel que ela desempenhou, o figurino que ela utilizou naquela peça específica. Para mim, fica interessante pensar dessa forma, tá? Personagem, né? E, bom, eu acho que tá bom a gente encerrar por aqui hoje, tá? E a gente avançou. Próxima terça-feira, 1ª do mês de maio, então, que a gente tiver, não sei do calendário ainda, você vai ter, não é feriado nenhum, é a seriado 287, tá bom? Então, agora eu vou pedir para o Adriano vir aqui, fazer a nossa oração para a fluidificação da água, e agradecer, de qualquer forma, já vou falar aqui minha fala de muito, muito obrigada a cada um que esteve aqui presente e que a gente, né, se encontre na próxima terça-feira, com muito carinho, com muito amor. E, assim, todos os que entraram depois, uma boa noite, muito obrigada a todos, tá bom?
Adriana, você pode... Até já fiz a configuração aqui. Na hora que você encerrar, cada um pode liberar o som e a imagem se quiser, tá bom? Para a gente fazer a nossa despedida em conjunto, tá? Boa noite a todos. Vamos pegar a nossa água aí. Para conectar aí com essa energia que tanto buscamos, né? Essa felicidade, se prosperar. E sempre estamos em um movimento de prosperidade, né? Só o fato de estarmos encarnados, estamos prosperando, mesmo em momentos difíceis. É o aprendizado, se é um aprendizado, nós estamos prosperando, estamos crescendo nessa evolução espiritual. Então, vamos levar nosso pensamento a todos aqueles que temos amor. Como eu falo para as pessoas, o altar, muitas vezes o altar cheio de imagens, cheio de situações, são só imagens, mas um local onde tem várias fotos, momentos de alegria, momentos de amor, aquele é o verdadeiro altar, né? Onde há a presença de situações e pessoas que você realmente ama. Então, naquele lugar existe amor. E aonde tem amor, existe fé, existe caridade, existe esperança e existe felicidade. Então, vamos trazer esses momentos de amor, esses momentos de alegria para a nossa vida. Ó Senhor bom Deus, pedimos com muito amor para que possamos sentir no nosso corpo físico todas as bênçãos que recebemos em espírito, principalmente conhecimento e a paciência. Paciência que nos falta muitas e muitas vezes quando estamos encarnados. Ó Deus, nos auxilie com esse sentimento e principalmente para que o nosso coração não deixe a raiva tomar conta. Ilumina, ó Deus, a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Fluidifique essa água para que possamos sentir em nosso corpo físico paz, amor e principalmente a paciência que sentimos em espírito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Senhor. Bom, boa noite a todos, fiquem com Deus, até semana que vem, até terça-feira, e que vocês possam sentir a paz, principalmente o amor que sentimos
aqui no centro, que esse amor possa chegar até vocês e vocês levarem para a semana toda até a próxima terça. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau, gente. Tchau.